Olá, querido amigo, tudo bom? Que alegria estar com vocês em mais um estudo da lição de Escola Sabatina. Hoje chegamos aí ao tema do juízo executivo. Olha que interessante, na Idade Média, no passado, se colocava Deus como um juiz perverso, tirano, e as pessoas tinham medo de Deus porque ele parecia ser mau. Em nossos dias, popularizaram Deus como um amigão, ao ponto de achar que Deus vai perdoar todos os pecados e essa história de juízo não existe. Então, queridos, hoje a gente tem que falar mais sobre um juízo verdadeiro do que no passado, que as pessoas já acreditavam no juízo, mas tinham uma concepção errada de Deus. E, para tanto, a gente precisa mostrar que esse juízo existe, que Deus vai punir realmente os ímpios, porque ele é um Deus de amor, mas também de justiça, que é só olhar o que aconteceu, por exemplo, com Satanás e seus anjos. Deus ali os condenou, tirou do céu, houve peleja no céu e Satanás foi expulso. Quando você olha para Sodoma e Gomorra, que Deus teve que destruir, o mundo antigo, que também foi vencido ali pelo dilúvio, quando a gente observa também Adão e Eva, que foi expulso do paraíso, então você percebe que Deus, ele age de maneira correta. Quando é para punir, ele assim o faz. Ao olharmos para o texto de 1 Pedro, no capítulo 2, verso 4 a 6, deixa claro, se Deus não poupou a Satanás e seus anjos, se Deus não poupou a Sodoma e Gomorra, então você vê que Deus, ele pesou a sua mão onde era para ser pesado. Deus, ele age com amor e justiça. E ao olharmos para o capítulo 3 de 1 Pedro, de 2 Pedro, do verso 10 a 13, deixa claro que ele virá como um ladrão. Ele virá de surpresa e pegará aqueles que não estiverem preparados. Então o juízo, queridos, vai trazer condenação pelas obras que já realizamos. Tem alguns que vivem para fazer o mal e não vai ser surpresa, não pode ser surpresa essa condenação. E aqueles que vivem para fazer a vontade de Deus têm que estar preparado. Quando Cristo voltar, nós temos que dizer, esse é o nosso Deus a quem aguardávamos. Sendo que eu estou falando do primeiro contato. Mas como estamos agora falando do juízo executivo, até os ímpios, a lição traz isso aí, comentário de Ellen White e também Apocalipse capítulo 20, ali na parte final, diz que até os ímpios reconhecerão que Deus é amor e o que ele está agindo, a maneira que está fazendo, é justiça, é correto. Então muitos hoje estão se decidindo pelo lado da mentira, tomando a decisão de fazer aquilo que agrada a si mesmo e receberão a condenação pelas suas escolhas. A lição comenta assim um texto de Ellen White: a bondade e longa tolerância de Deus, sua paciência e misericórdia exercida para com seus súditos, não impedirá de punir o pecador que se recusa a ser obediente aos seus requisitos. O ser humano, um criminoso contra a santa lei de Deus, perdoado apenas por meio do grande sacrifício que ele fez ao dar o seu filho para morrer pelos culpados, porque sua lei era imutável, não dará ordens a Deus. Deus fez de tudo então, querido, para salvar a humanidade e está fazendo. E aqui é o momento de decidirmos. Hoje é o dia da salvação, se decidirmos estar ao lado de Cristo Jesus, fazer o que agrada a Deus. Mas se não, o juízo virá sobre santos e sobre ímpios. Os santos terá a vida eterna e os ímpios a condenação, a destruição final. E aí agora a lição de amanhã fala sobre essa segunda morte, que é a sentença. Então a gente vai deixar a sentença para falarmos amanhã, tá bom? Vamos orar? Querido Deus, ó Pai, abençoe o nosso amigo que está estudando a lição, que ele aprenda mais de Ti e entenda que o juízo virá e será ruim, será o juízo executivo sobre aqueles que não tomaram a decisão ao Teu lado. Olhando para Sodoma e Gomorra, olhando para o mundo antigo que foi destruído com águas, nós vemos que o juízo é verdadeiro e Deus punirá aos ímpios que se juntaram ao pecado, ao ponto de pecado e pecador se tornar um só. E por amor aos justos, por amor ao que é certo, Deus condenará o ímpio em suas próprias obras e práticas. Ajude-nos então, Senhor, a ter prática de justiça, a fazer o que Te agrada no nome de Cristo Jesus. Amém, Senhor. Deus te abençoe, queridos. Um abração.